Capítulo 2. Nas costas de um gigante devemos nos libertar com a ajuda de nossas mentes. Para aquele que conquistou a mente, ela é o melhor dos amigos, mas para aquele que não conquistou, a mente continua sendo o maior inimigo. A todos já ouvimos a expressão mente sobre a matéria, usada no contexto de uma pessoa que supera um obstáculo. Alguém poderia facilmente usá-la no contexto de minha recuperação do acidente, discutida no capítulo 1. Em geral, usamos essa expressão sem pensar muito, ela significa simplesmente que alguém resolveu fazer alguma coisa e não permitiu que o pensamento convencional nem os obstáculos se colocassem no caminho para atingir o objetivo que ele ou ela tinha em mente. Isso verdadeiramente envolve a força de vontade. É provável que você acredite ser capaz, em determinadas circunstâncias, de usar essa força da mente para efetuar mudanças nos reinos físico, mental ou emocional. Por exemplo, suponhamos que, quando criança, você tinha medo de altura. Você e seus amigos foram acampar e, perto do local onde acamparam, havia um lago com uma formação rochosa na margem. Todo mundo estava se divertindo muito, saltando e mergulhando do penhasco na água. Você ficou contente apenas nadando, desfrutando do frescor da água, até que alguém, provavelmente um de seus amigos mais antigos ou um irmão ou irmã, destacou para todos que você era o único a não ter pulado ainda. Até os menorzinhos já tinham saltado. Nunau, instigado pela provocação deles e para fugir dos constantes respingos de água na sua cara, você saiu do lago e subiu o penhasco, tremendo. O sol queimava seus ombros, o vento esfriava sua pele e causava arrepios. Você se postou ali, piscando para além da água que gotejava de seus cabelos. Esse tempo todo, sua mente estava em disparada, dizendo de jeito nenhum. Seus dentes batiam ou rangiam, e você deu um passo hesitante, recuando da borda. Os gritinhos e assobios se intensificaram. Você olhou para baixo, e o principal torturador tinha virado seu líder de torcida. Seu vamos lá, não era mais uma provocação, mas um mantra. Movido por uma descarga de adrenalina que agitou sua bexiga e dobrou seus joelhos, você saiu aos tropeços, afastando-se da borda do penhasco e saltando no ar. Você saiu das profundezas, cuspindo água e gritando em triunfo, sabendo que algo fundamental tinha mudado dentro de você. Todas as dúvidas, medos e incertezas foram deixados para trás. Eles ficaram lá na rocha achatada, evaporando rapidamente como suas pegadas. Todos os horrores imaginados se dissiparam, deixando uma realidade nova e mais positiva em seu lugar. Uso esse exemplo um tanto comum de propósito. Literal e metaforicamente, muitas pessoas são incapacitadas por algo que as impede de atingir os píncaros de sua existência, algo que as impossibilita de vivenciar a liberdade e o júbilo de uma vida livre de medos e dúvidas. Tenho certeza de que, em algum ponto de sua vida, você teve sua própria experiência com a mente sobre a matéria. Em minha vida tive várias, mas nenhuma tão provocativa quanto minha cura das lesões que sofri naquele triatlo. Sempre fui interessado em me esforçar, me aprimorar, e sempre fui fascinado pelo potencial da mente e do corpo humanos. Em especial, eu me interessava pelo que acontecia quando mente e corpo trabalhavam em uníssono de verdade. Obviamente, sabia que a mente e o corpo não estavam separados de fato, mas com frequência me perguntava qual dos dois estava na direção do veículo, digamos assim. O Al estava realmente no controle? Estaríamos predeterminados geneticamente a sofrer de certas doenças e aflições do corpo e da mente? Estaríamos nós totalmente sujeitos aos caprichos do ambiente? Uma introdução à mudança assim que experimentei por mim mesmo o poder da mente e do corpo trabalhando juntos, me perguntei se outros já haviam vivenciado algo semelhante. Eu sabia que muitas pessoas tinham desejado a sabedoria médica convencional antes de mim, e quis investigar o conceito de cura mais a fundo. Não tive que esperar muito até encontrar sujeitos adequados para meu estudo informal do fenômeno. Dean, para bom entendedor. Quando vi Dean na minha sala de espera pela primeira vez, ele sorriu e me deu uma piscadela. No rosto ele tinha 2 tumores do tamanho de limões sicilianos grandes. Um se encontrava abaixo do queixo, do lado direito, e o outro na testa, do lado esquerdo.
Durante meu exame, Dean explicou que tinha leucemia. Perguntei-lhe que medicamentos e terapias ele usava para manter a doença sob controle. Nenhum, nunca, respondeu. Prossegui meu exame, tentando me concentrar no que estava fazendo, mas querendo lhe fazer dúzias de perguntas. Eu havia me curado de um ferimento, mas aquilo ali era claramente diferente. Leucemia, especialmente a leucemia mieloide aguda não tratada, era uma doença debilitante e dolorosa. Não era um ferimento que o corpo pudesse simplesmente curar ao longo do tempo, como um osso fraturado. Os médicos que diagnosticaram Dean lhe deram 6 meses de expectativa de vida. Na mesma hora, Dean disse, ele prometeu a si mesmo que veria seu filho se formar no ensino médio. Aquele momento decisivo ocorrerá 25 anos antes. Agora, sorrindo amplamente para mim no outro lado da mesa de atendimento, Dean anunciava que, dali a poucos meses, iria para a colação de grau de ensino médio do neto mais jovem. Eu estava pasmo. Depois de nosso primeiro encontro, Dean voltou ao meu consultório para mais algumas visitas de acompanhamento. Um dia, depois de tratá-lo, finalmente tive que perguntar: como é que você consegue? Era para você ter morrido há 24 anos, mas, sem nenhum remédio, sem cirurgia, sem tratamento, você ainda está vivo. Qual é o segredo? Dean abriu um sorriso enorme, debruçou-se sobre a mesa de exames de modo a trazer o rosto para perto do meu, apontou para a testa e disse: você só tem que meter na cabeça o que vai fazer. Ele apertou minha mão com reza, virou-se para sair e me deu outra piscadela. Sheila, o passado como precursor e como maldição. Sheila sofria com uma profusão de sintomas debilitantes, entre eles náusea, febres, constipação e dor abdominal severa. O diagnóstico de seu médico foi de diverticulite crônica, uma inhamação ou infecção dolorosa em pequenas bolsas que se desenvolvem no intestino. Embora Sheila recebesse tratamento médico, continuou a experimentar episódios cada vez mais frequentes e agudos. Certo dia, Sheila descobriu sobre a conexão entre emoções nocivas e doenças físicas, e isso a incentivou a olhar para sua vida de uma nova forma. Mesmo já adulta, na casa dos 30 anos, Sheila se considerava vítima de sua infância. Seus pais se divorciaram quando ela era jovem. Ela foi criada pela mãe, que trabalhava muito e a deixava sozinha boa parte do tempo. Tendo crescido sem a maioria das posses materiais e experiências sociais de que outras crianças desfrutavam, ela se sentia passada para trás. Quando Sheila decidiu prestar atenção em suas emoções, teve que admitir que elas se qualificavam como nocivas. Todos os dias, durante 20 anos, ela vinha pensando e dizendo que, por sua infância ter sido dura, ela jamais poderia fazer nada digno ou pessoalmente satisfatório. Lembrava a si mesma, constantemente, que sua existência era fútil, que ela nunca poderia mudar, e que seus pais eram os culpados por toda a má sorte em sua vida. Agora ela tinha a compreensão de que, ao longo da maior parte de suas horas acordadas, por todos esses anos, seus pensamentos tinham sido uma ladainha repetitiva de transferência de culpa, desculpas e reclamações. Como a intervenção médica não oferecerá uma cura permanente, Sheila começou a explorar a possibilidade de que a mágoa que ela carregava contra os pais poderia ter relação direta com sua doença. Ela tomou consciência de todas as pessoas e situações em sua vida que lhe permitiram pensar em si mesma e se comportar como vítima, e reconheceu que vinha usando essas pessoas e circunstâncias como desculpa para sua própria falta de vontade para mudar. Gradualmente, exercitando a consciência e a força de vontade de modo consistente, Sheila abandonou os padrões de pensamento antigos e os sentimentos conectados àqueles pensamentos repetitivos e vitimizantes. Ela ensinou a si mesma como abrir mão da parte de sua identidade relacionada com pensamentos negativos sobre sua infância e perdoou seus pais. Sheila não tinha mais nenhum motivo para sofrer e, como resultado, tornou-se feliz. Seus sintomas começaram a melhorar. Em pouco tempo, todos os sintomas físicos associados à sua doença desapareceram. Sheila havia se curado de uma doença debilitante. Mais importante, ela também havia se libertado das correntes do autoaprisionamento. Uma busca por similaridades nos últimos 7 anos,
Tenho investigado casos de pessoas que passaram por remissões e curas espontâneas de doenças graves. As informações que coletei e as histórias que esses indivíduos compartilharam durante nossas entrevistas são realmente espantosas. Elas mostram alterações clínicas substanciais em condições de saúde como tumores malignos e benignos, doenças cardíacas, diabetes, problemas respiratórios, pressão alta, colesterol elevado, varicosidades, problemas na tireoide, problemas dentários e doenças nas gengivas, visão ruim, dor musculoesquelética e distúrbios genéticos raros para os quais a ciência médica não oferece solução, para nomear apenas algumas. Esses homens e mulheres se recuperaram quando nenhum tratamento convencional ou alternativo foi eficaz em reverter suas condições. Cada indivíduo curou seu próprio corpo. Quando examinei esses casos a partir de uma perspectiva terapêutica, não consegui encontrar nenhum fator comportamental consistente em comum que pudesse explicar suas recuperações. Várias terapias tentadas por eles haviam alterado suas condições, até certo ponto, mas não as levaram embora por completo. Por exemplo, alguns se submeteram à radioterapia ou quimioterapia, mas o câncer persistiu ou voltou rapidamente. Outros passaram por cirurgias de rotina ou experimentais que ofereceram algum alívio dos sintomas, mas não resolveram seus problemas. Muitos tomaram medicamentos por anos para tratar condições como pressão alta, sem experimentar mudanças consideráveis ou duradouras. Alguns pacientes eram parte de testes clínicos em medicamentos experimentais, mas isso não produziu cura alguma. Vitaminas ou dietas especiais não restauraram sua saúde. Alguns relataram que o jejum aliviou um pouco seus sintomas, mas não resultou em recuperação permanente. Terapias alternativas também haviam fracassado. Em certos casos, a terapia ajudou a reduzir um pouco o estresse, mas não gerou cura. Muitos dos participantes haviam descontinuado quaisquer terapias que estivessem usando quando estas se provaram ineficazes. Alguns nunca procuraram intervenção médica ou alternativa. O que essas pessoas anteriormente doentes eram que resultou na restauração de sua saúde? Após analisar as informações de minhas entrevistas, eu suspeitava que, de um ponto de vista científico, essas curas espontâneas eram mais do que um golpe de sorte. Se algo acontece uma vez, chamamos isso de incidente. Se o mesmo tipo de evento ocorre uma segunda vez sem nenhum motivo aparente, poderíamos chamá-lo de coincidente, segundo incidente, ou coincidência, uma ocorrência surpreendente de dois eventos que parecem ter ocorrido por puro acaso, mas que dá a eles a aparência de terem uma relação causal. Porém, se o mesmo tipo de evento acontece uma terceira, quarta ou até uma quinta vez, devemos excluir a possibilidade de coincidência. Algo deve estar acontecendo consistentemente para produzir essas novas ocorrências. À luz dessa repetição, podemos argumentar que para todo efeito deve haver uma causa. Presumindo que deve existir uma relação de causa e efeito em ação aqui, me perguntei, se o efeito de que estamos falando é a restauração espontânea da saúde, o que causou as mudanças físicas em todos esses indivíduos? Comecei a especular que, já que esses sujeitos não podiam atribuir suas recuperações a qualquer terapia voltada a afetar o corpo, talvez algum processo interno na mente e no cérebro tivesse produzido suas alterações clínicas. Será que a mente podia ser realmente tão poderosa? A maioria dos médicos reconhece que a atitude do paciente afeta sua capacidade de se beneficiar do tratamento médico. Seria o caso de, para essas pessoas, a cura de suas doenças ser somente uma questão de fazê-las mudar sua mente? Também contemplei se existia uma relação cientificamente verificável entre o que estava ocorrendo consistentemente nesses casos e a mente humana. Se aplicássemos o método científico a evidências encontradas em casos como esses, talvez descobríssemos algum processo que havia ocorrido na mente, e, portanto, nos próprios tecidos do cérebro, para produzir tais curas. Será que poderíamos repetir esse processo para gerar o mesmo efeito? Será que estudar curas espontâneas nos ajudaria a descobrir leis científicas que explicassem a conexão entre corpo e mente? Intrigado por minha exposição à Escola Ranta de Iluminação, RSE, ver capítulo 1, com o conceito de mente sobre a matéria sendo sua crença,
Usei essa linha de investigação como ponto de partida em meus esforços para estudar remissões e curas espontâneas e sua possível relação com a função da mente. Eu estava predisposto a acreditar que as duas coisas estavam relacionadas, uma vez que entendia que era realmente muito possível que a mente pudesse curar o corpo de qualquer condição. E, na verdade, algumas das pessoas que entrevistei ao longo dos anos eram estudantes da RS que aprenderam a curar seus próprios corpos. A natureza dos milagres às vezes, eu achava difícil aceitar as curas. Entretanto, esse tipo de coincidência vinha ocorrendo desde sempre nos registros históricos. Quando esses eventos aconteciam antigamente, as explicações eram geralmente baseadas em crenças religiosas culturais. Se olharmos para as escrituras cristãs, os textos budistas, as escritas sagradas islâmicas, as inscrições egípcias ou os pergaminhos judaicos, veremos que muitas culturas civilizadas acreditavam e relatavam a restituição espontânea da saúde. Por séculos, quando acontecia algo que estava fora do reino da compreensão científica daquela sociedade, as pessoas com frequência nomeavam o evento como um milagre. Milagre, segundo o Dicionário Internacional Webster, é um evento ou efeito extraordinário no mundo físico que ultrapassa todos os poderes humanos ou naturais conhecidos, sendo atribuído a uma causa sobrenatural. Se examinarmos os registros históricos, veremos que os eventos eram descritos como milagres quando ocorriam fora dos limites das crenças seculares de uma cultura e iam além das convenções políticas, científicas e sociais. Imagine que um homem salte de um avião, seu paraquedas se abra e ele aterrisse a salvo em um campo. Isso teria parecido miraculoso há 2 séculos. Como quaisquer outros eventos insondáveis da época, teria sido atribuído à ação ou intervenção de um poder sobrenatural, fosse ele uma deidade ou um demônio. Pulemos para o presente. Uma mulher desenvolve uma doença terminal com prognóstico de 6 meses de vida. Após 6 meses, ela retorna ao médico para um check-up. O doutor a examina e realiza uma série de testes diagnósticos, inclusive exames por imagem dos mais avançados. Para a surpresa dele, não persiste nenhum sinal objetivo ou clínico da doença. Segundo todas as medidas objetivas, a pessoa foi curada. Se rotularmos esse tipo de recuperação como milagre, podemos deixar escapar uma verdade mais profunda. Quando uma sociedade compreende as causas, o funcionamento e os efeitos de um evento, ela deixa de atribuir um contexto sobrenatural a ele. Mitos e folclores sempre serviram a esse propósito, eles oferecem uma explicação para fenômenos naturais. Toda cultura tem seu próprio mito da criação, por exemplo, e muitas culturas, tanto cristãs quanto não cristãs, também contam a história de uma grande inundação. Hoje entendemos que nossa incapacidade de explicar uma ocorrência pode se dever à nossa própria falta de conhecimento, individualmente como cultura. Muitos eventos que já consideramos milagrosos redimimos hoje como acontecimentos naturais. Existiria, então, alguma explicação plausível para as curas espontâneas? Há um componente interessante no que é milagroso. Uma pessoa que busca os assim chamados resultados ou experiências milagrosos, explorando ideias que ultrapassem as crenças atuais da sociedade, pode razoavelmente cogitar atuar no sentido contrário das convenções médicas, sociais ou até religiosas. Imagine que um homem seja diagnosticado com pressão alta e colesterol elevado. Seu médico alopático, convencional, lhe dá um prognóstico e um plano de tratamento, possivelmente incluindo medicamentos, restrições na dieta, um regime de exercícios e uma prescrição de conduta sobre o que fazer e o que evitar fazer. Se o cliente responder com "Obrigado, doutor, mas vou cuidar disso por minha conta", o médico provavelmente concluirá que o paciente está arriscando sua saúde por não seguir a rota padrão. Qualquer um que abrace a esperança por um resultado milagroso em sua vida pode ter que atacar a fortaleza das crenças convencionais e arriscar ser considerado alguém equivocado, irracional, fanático ou até insano. Mas se existisse um método para compreender como e por que ocorrem os assim chamados milagres de cura, aqueles que buscam vivenciá-los não seriam mais considerados tolos ou instáveis.
Se pudéssemos acessar informações a respeito de como realizar essas façanhas e vivenciar esse conhecimento por nós mesmos, praticando a ciência específica envolvida, nossos esforços para gerar resultados milagrosos seriam recebidos não com resistência, mas com apoio. Os 4 pilares da cura tornou-se claro para mim, depois de anos entrevistando pessoas que passaram por remissões e curas espontâneas, que a maioria desses indivíduos tinha 4 qualidades específicas em comum. Eles haviam vivenciado as mesmas coincidências. Antes que eu descreva as 4 qualidades em comum nesses casos, gostaria de destacar alguns dos fatores que não eram consistentes entre as pessoas que estudei. Nem todas praticavam a mesma religião, várias nem tinham aliação religiosa. Muitas delas não tiveram experiência como padre, rabino, ministro, freira ou outra profissão espiritual. Esses indivíduos não eram todos adeptos do New Age. Apenas alguns oravam a um ser religioso específico ou líder carismático. Eles variavam em idade, gênero, raça, credo, cultura, status educacional, profissão e faixa de renda. Apenas alguns se exercitavam diariamente e nem todos seguiam a mesma dieta. Eles tinham tipos corporais e níveis de condição física bem variados. Seus hábitos em relação a álcool, cigarros, televisão e outras mídias eram bem diversificados. Nem todos eram heterossexuais, nem todos eram sexualmente ativos. Meus entrevistados não tinham nenhuma situação externa em comum que parecesse ter causado as mudanças mensuráveis em sua condição de saúde. Coincidência #1. Uma inteligência inata mais elevada nos dá a vida e pode curar o corpo. As pessoas com quem conversei que tiveram remissão espontânea acreditavam que uma inteligência ou uma ordem superior morava dentro delas. O era chamassem de mente subconsciente, divina ou espiritual, elas aceitavam que um poder interno lhes dava vida a todo momento, e que ele sabia mais do que elas poderiam chegar a saber, como seres humanos. Além disso, se elas conseguissem simplesmente fazer contato com essa inteligência, poderiam direcioná-la para começar a trabalhar por elas. Acabei percebendo que não há nada de místico nessa mente superior. Ela é a mesma inteligência que organiza e regula todas as funções do corpo. Esse poder mantém nosso coração batendo sem interrupções mais de 100.000 vezes por dia, sem jamais parar para pensar a respeito. Somando, isso dá mais de 40 milhões de pulsações por ano, quase 3 bilhões ao longo de uma vida de 70 a 80 anos. Tudo isso ocorre automaticamente, sem cuidados ou limpeza, consertos ou substituições. Uma consciência elevada evidencia uma força de vontade muito maior do que a nossa. Da mesma forma, não prestamos atenção ao que nosso coração está bombeando, 7,5 litros de sangue por minuto, mais de 380 litros por hora, passando por um sistema de canais vasculares com quase 100.000 quilômetros de extensão, ou 2 vezes a circunferência da Terra. Entretanto, nosso sistema circulatório compõe apenas cerca de 3% da nossa massa corporal. A intervalos de 20 a 60 segundos, cada célula sanguínea faz um circuito completo pelo corpo, e cada glóbulo vermelho completa algo entre 75.000 e 250.000 viagens de ida e volta ao longo de sua vida. Aliás, se todos os glóbulos vermelhos de sua circulação sanguínea fossem alinhados um sobre o outro, eles subiriam a quase 50.000 quilômetros no ar. No espaço de um segundo que você leva para inspirar, você perde 3 milhões de glóbulos vermelhos, e, no segundo seguinte, essa mesma quantia de glóbulos será substituída. Quanto tempo você viveria se precisássemos nos concentrar em fazer com que tudo isso acontecesse? Alguma mente superior, e mais expandida, deve estar orquestrando tudo isso para nós. Por favor, pare de ler por um segundo. Agora mesmo, cerca de 100.000 reações químicas aconteceram em cada uma de suas células. Agora multiplique essas 100.000 reações químicas pelos 70 a 100 trilhões de células que compõem seu corpo. A resposta tem mais zeros do que a maioria das calculadoras pode exibir. No entanto, a cada segundo, esse número alucinante de reações químicas acontece dentro de você. Você tem que pensar para executar qualquer uma dessas reações?
Muitos de nós não conseguem nem manter os talões de cheque em ordem ou se lembrar de mais de 7 itens da lista de compras, então é uma sorte para nós que alguma inteligência maior do que nossa mente consciente esteja no comando. Nesse mesmo segundo, 10 milhões das suas células morreram. No instante seguinte, quase 10 milhões de células novas ocuparam o lugar delas. 2 O pâncreas em si regenera quase todas as suas células em um dia. Contudo, não dedicamos nenhum pensamento sequer ao descarte dessas células mortas ou a todas as funções necessárias para a mitose, o processo que possibilita a produção de células novas para reparo e crescimento de tecidos. Cálculos recentes estimam que a comunicação entre as células, na verdade, viaja mais depressa que a velocidade da luz. No momento, você provavelmente está pensando um pouco em seu corpo. Entretanto, algo além da sua mente consciente está causando a secreção de enzimas na quantidade exata para digerir a comida que você consumiu até os nutrientes que a compõem. Algum mecanismo de ordem superior está ultrando litros de sangue através de seus rins a cada hora para produzir a urina e eliminar detritos. Em uma hora, as máquinas de diálise mais avançadas podem tratar somente 15 a 20% dos detritos que o corpo lança no sangue. Essa mente superior mantém com precisão as 66 funções do fígado, embora a maioria das pessoas jamais adivinharia que esse órgão executa tantas tarefas. A mesma inteligência pode dirigir proteínas minúsculas para lerem a sequência sofisticada da hélice de DNA melhor do que qualquer tecnologia atual. Isso é uma façanha e tanto, considerando que, se pudéssemos desvendar o DNA de todas as células de nosso corpo e estendê-las em uma lá, essa lá chegaria até o Sol e de volta à Terra 150 vezes, sobrescrito 3 de alguma forma. Nossa mente superior orquestra minúsculas enzimas proteicas que se movem constantemente pelos 3,2 bilhões de sequências de ácido nucleico que são os genes em cada célula, procurando por mutações. Nossa versão interna da segurança nacional sabe como combater milhares de bactérias e vírus sem que precisemos jamais perceber que estamos sob ataque. Elas até memorizam os invasores para que, caso eles nos invadam outra vez, o sistema imunológico esteja mais bem preparado. E o mais maravilhoso de tudo, essa força vital sabe como começar a partir de apenas 2 células, um espermatozoide e um óvulo, e criar nossos quase 100 trilhões de células especializadas. Tendo nos dado a vida, ela então continua a regenerar essa vida e a regular uma quantidade incrível de processos. Podemos não reparar quando nossa mente superior está em ação, mas, no momento em que morremos, o corpo começa a se decompor, porque esse poder interno se foi. Assim como as pessoas que entrevistei, tive que reconhecer que há alguma inteligência em ação dentro de nós que excede muito nossas habilidades conscientes. Ela anima nosso corpo a cada momento, e seu funcionamento incrivelmente complexo acontece praticamente sem que saibamos. Somos seres conscientes, no entanto, tipicamente prestamos atenção apenas a eventos que julgamos serem importantes para nós. Essas 100.000 reações químicas a cada segundo em nossos 100 trilhões de células são uma expressão milagrosa da força vital. Entretanto, o único instante em que elas se tornam importantes para a mente consciente é quando algo dá errado. Esse aspecto do eu é objetivo e incondicional. Se estamos vivos, essa força vital está se expressando por meio de nós. Todos compartilhamos dessa ordem inata, independentemente de gênero, idade e genética. Essa inteligência transcende raça, cultura, posição social, status econômico e crenças religiosas. Ela dá vida a todos, quer pensemos nisso ou não, quer estejamos despertos ou adormecidos, felizes ou tristes. Uma mente mais profunda nos permite acreditar no que quisermos, ter nossas preferências e aversões, ser permissivos ou críticos. Essa fonte de vida empresta seu poder a seja lá o que estivermos sendo, ela nos concede o poder de expressar a vida da forma que desejarmos. 4 Essa inteligência sabe como manter a ordem entre todas as células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo, porque ela criou o corpo a partir de 2 células individuais. Mais uma vez, o poder que fez o corpo é o poder que mantém e cura o corpo. As doenças de meus entrevistados significavam que, até certo ponto, eles tinham perdido o contato ou se distanciado de uma parte de sua conexão com esse poder maior.
Talvez seu próprio pensamento tenha, de alguma forma, direcionado essa inteligência para a doença, afastando-a da saúde. Mas eles vieram a entender que, se acessassem essa inteligência e usassem seus pensamentos para direcioná-la, ela saberia como curar seus corpos para eles. A mente mais elevada já sabia como resolver o assunto, se eles simplesmente conseguissem fazer contato com ela. As habilidades dessa inteligência inata, mente subconsciente ou natureza espiritual são muito maiores do que qualquer comprimido, terapia ou tratamento, e ela está apenas esperando pela nossa permissão para agir de maneira decisiva. Estamos montados nas costas de um gigante e recebendo uma carona de graça. Coincidência #2. Pensamentos são reais. Os pensamentos afetam diretamente o corpo. A maneira como pensamos afeta nosso corpo, assim como nossa vida. Você pode ter ouvido essa ideia antes, expressa de várias formas, por exemplo, naquela frase da mente sobre a matéria. As pessoas que entrevistei não apenas partilhavam dessa crença, como também a utilizavam como base para efetuar mudanças conscientes em sua mente, corpo e vida pessoal. Para entender como elas conseguiram isso, comecei a estudar o corpo cada vez maior de pesquisas sobre a relação entre o pensamento e o corpo físico. Há um campo científico emergente chamado psiconeuroimunologia, que tem demonstrado a conexão entre a mente e o corpo. Posso descrever o que aprendi nestes termos simplistas: todo pensamento seu produz uma reação bioquímica no cérebro. O cérebro então libera sinais químicos que são transmitidos ao corpo, no qual agem como mensageiros do pensamento. Os pensamentos que produzem as substâncias químicas no cérebro permitem que seu corpo sinta exatamente como você acabou de pensar. Portanto, todo pensamento produz uma substância química pareada com uma emoção no corpo. Essencialmente, quando você tem pensamentos felizes, inspiradores ou positivos, seu cérebro produz substâncias químicas que fazem você se sentir alegre, inspirado ou animado. Por exemplo, quando você espera por uma experiência prazerosa, o cérebro imediatamente produz um neurotransmissor químico chamado dopamina, que ativa o cérebro e o corpo em antecipação daquela experiência e faz com que você comece a se sentir empolgado. Se você tem pensamentos odiosos, raivosos ou autodepreciativos, o cérebro também produz substâncias químicas chamadas de neuropeptídeos, aos quais o corpo responde de maneira comparável. Você se sente cheio de ódio, nervoso ou indigno. Como você pode ver, seus pensamentos imediatamente se transformam em matéria. Quando o corpo reage a um pensamento por meio de um sentimento, isso inicia uma resposta no cérebro. O cérebro, que está sempre monitorando e avaliando a situação do corpo, nota que o corpo está se sentindo de determinada forma. Em resposta a essa sensação corporal, o cérebro gera pensamentos que produzem mensageiros químicos correspondentes. Você começa a pensar da maneira que está se sentindo. O pensamento cria sentimento, e aí o sentimento cria pensamento, em um ciclo contínuo. Esse ciclo acaba criando um estado particular no corpo que determina a natureza geral de como nos sentimos e nos comportamos. Chamaremos a isso de um estado de ser. Por exemplo, suponha que alguém viva boa parte da vida em um ciclo repetido de pensamentos e sentimentos relacionados à insegurança. No momento em que ele tem um pensamento sobre não ser bom o bastante, ou inteligente o bastante, ou que não é suficiente em nada, seu cérebro libera substâncias químicas que produzem uma sensação de insegurança. Agora ele está se sentindo do jeito que acabou de pensar. Assim que se sentir inseguro, então começará a pensar da maneira como acaba de se sentir. Em outras palavras, seu corpo agora está fazendo com que ele pense. Esse pensamento leva a mais sentimentos de insegurança, e assim o ciclo se perpetua. Se os pensamentos e emoções dessa pessoa continuarem, ano após ano, a gerar o mesmo ciclo repetitivo de feedback biológico entre o cérebro e o corpo, ela existirá em um estado de ser chamado inseguro. Quanto mais temos os mesmos pensamentos, que então produzem as mesmas substâncias químicas, que fazem com que o corpo tenha as mesmas sensações, mais nos tornamos ciclicamente modificados por nossos pensamentos. Dessa forma, dependendo do que estamos pensando e sentindo, criamos nosso estado de ser.
O que pensamos e a energia ou intensidade desses pensamentos influenciam diretamente nossa saúde, as escolhas que fazemos e, em última instância, nossa qualidade de vida. Ao aplicar esse raciocínio às suas próprias vidas, vários dos indivíduos entrevistados entenderam que muitos de seus pensamentos não apenas não serviam à sua saúde, como também podiam ser o motivo para que suas condições infelizes ou nocivas tivessem se desenvolvido. Em primeiro lugar, muitos deles tinham passado quase todos os dias, durante décadas, em estados internos de ansiedade, preocupação, tristeza, ciúme, raiva ou alguma outra forma de sofrimento emocional. Pensar e sentir, sentir e pensar assim por tanto tempo, disseram eles, é o que havia manifestado suas condições. Partindo disso, eles argumentaram que, para transformar sua saúde física, tinham que lidar com suas atitudes, grupos de pensamentos que se aglomeram em sequências habituais. 5 As atitudes da pessoa criam um estado de ser que está diretamente conectado ao corpo. Assim, uma pessoa que deseja melhorar a saúde tem que mudar padrões completos de como ela pensa, e esses novos padrões de pensamento ou atitudes terminarão por mudar seu estado de ser. Para fazer isso, a pessoa deve se libertar de ciclos perpétuos de pensamentos e sentimentos prejudiciais, e substituí-los por novos pensamentos e sentimentos benéficos. Eis um exemplo: desenvolver um distúrbio digestivo após o outro e viver com uma dor constante na coluna analmente fez com que Tom parasse para examinar sua vida. Com a autorrazão, ele se deu conta de que vinha suprimindo os sentimentos de desespero causados pelo estresse de continuar em um emprego que o deixava agoniado. Ele passará 2 décadas com raiva e frustrado com seu empregador, seus colegas de trabalho e sua família. Outras pessoas com frequência experimentavam o pavio curto de Tom, mas, durante todo esse tempo, seus pensamentos secretos giravam em torno de autopiedade e vitimização. Vivenciar repetidamente esses padrões rígidos de pensar, acreditar, sentir e viver equivalia a atitudes tóxicas que o corpo de Tom simplesmente não conseguia engolir. A cura dele começou, Tom me contou, quando ele reconheceu que suas atitudes inconscientes eram a base para o seu estado de ser, para a pessoa que ele havia se tornado. A maioria daqueles cujas histórias estudei chegou a uma conclusão parecida com a de Tom. Para começar a mudar suas atitudes, esses indivíduos começaram a prestar atenção constante a seus pensamentos. Em particular, eles eram um esforço consciente para observar seus processos de pensamento automáticos, especialmente os prejudiciais. Para sua surpresa, descobriram que a maioria de suas declarações internas negativas e persistentes não era verdadeira. Em outras palavras, só porque nos ocorre um pensamento, não significa necessariamente que temos de acreditar que ele seja verdade. De fato, em sua maioria, os pensamentos são ideias que criamos e nas quais depois começamos a acreditar. Acreditar se torna meramente um hábito. Sheila, por exemplo, com todos os seus distúrbios digestivos, notou a frequência com que pensava em si mesma como vítima, desprovida da capacidade de alterar sua vida. Ela viu que esses pensamentos provocavam sentimentos de desamparo. Questionar essa crença lhe permitiu admitir que sua mãe, tão trabalhadora, não havia feito nada para impedir ou dissuadi-la de tentar realizar seus sonhos. Alguns dos participantes compararam seus pensamentos repetitivos a programas de computador que rodam o dia todo, todos os dias, no contexto de suas vidas. Como essas pessoas eram as mesmas que operavam esses programas, podiam escolher alterá-los ou até mesmo deletá-los. Essa foi uma descoberta crucial. Em algum ponto, todos os que entrevistei tiveram que lutar contra a noção de que os pensamentos são incontroláveis. Em vez disso, eles precisaram escolher ser livres e assumir o controle de seus pensamentos. Todos resolveram interromper processos de pensamentos habituais negativos antes que eles pudessem gerar reações químicas dolorosas em seus corpos. Esses indivíduos estavam determinados a administrar seus pensamentos e eliminar modos de pensar que não os ajudavam em nada. Pensamentos conscientes, repetidos com frequência suficiente, tornam-se pensamentos inconscientes. Em um exemplo comum disso, devemos pensar conscientemente sobre cada uma de nossas ações quando estamos aprendendo a dirigir. Depois de muita prática,
Podemos dirigir 150 km do ponto A até o ponto B e não nos lembrarmos de nenhuma parte da viagem, porque nossa mente inconsciente é quem está tipicamente no volante. Todos já vivenciamos ficar em um estado distraído durante uma viagem de rotina, para só retomarmos nossa mente consciente em reação a um barulho estranho no motor ou a batida ritmada de um pneu furado. Portanto, se mantivermos continuamente os mesmos pensamentos, eles começarão como pensamentos conscientes, mas no final se tornarão programas de pensamentos automáticos e inconscientes. Há uma explicação sólida em neurociência para a forma como isso acontece. Você entenderá como esse processo ocorre, a partir de uma perspectiva científica, quando analisar a leitura deste livro. Essas formas inconscientes de pensar se tornam nossas formas inconscientes de ser. E elas afetam diretamente nossas vidas, do mesmo modo que os pensamentos conscientes. Assim como todos os pensamentos disparam reações bioquímicas que levam a comportamentos, nossos pensamentos repetitivos e inconscientes produzem padrões de comportamentos automáticos e adquiridos que são quase involuntários. Esses padrões comportamentais são hábitos, e por certo, acabam programados neurologicamente no cérebro. É preciso atenção e empenho para romper o ciclo de um processo de pensamento que se tornou inconsciente. Primeiro, precisamos sair de nossas rotinas para poder observar nossas vidas. Por meio da contemplação e da autorrevisão, podemos nos tornar conscientes de nossos roteiros inconscientes. Em seguida, precisamos observar esses pensamentos sem reagir a eles, de modo que eles deixem de iniciar as reações químicas automáticas que produzem o comportamento habitual. Dentro de todos nós, temos um nível de autoconsciência que pode observar nossos pensamentos. Precisamos aprender a nos separar desses programas, e quando usarmos isso, poderemos deliberadamente ter domínio sobre eles. Em última instância, podemos exercer controle sobre nossos próprios pensamentos. Ao fazer isso, estamos neurologicamente rompendo pensamentos que se tornaram programados em nossos cérebros. Como sabemos, graças à neurociência, que os pensamentos produzem reações químicas no cérebro, faria sentido então que nossos pensamentos tivessem algum efeito sobre nosso corpo físico ao alterar nosso estado interno. Não apenas nossos pensamentos importam na maneira como levamos nossa vida, como também nossos pensamentos se tornam matéria dentro de nossos próprios corpos. Os pensamentos importam. Por causa de sua crença de que os pensamentos são reais e que a forma como as pessoas pensam tem impacto direto sobre sua saúde e sua vida, esses indivíduos viram que seus próprios processos de pensamento foram o motivo de seus problemas. Eles começaram a examinar sua vida de maneira analítica. Quando se tornaram inspirados e diligentes sobre mudar seu pensamento, foram capazes de revitalizar sua saúde. Uma nova atitude pode se tornar um novo hábito. Coincidência #3, nós podemos nos reinventar motivadas como estavam por doenças graves, tanto físicas quanto mentais. As pessoas que entrevistei perceberam que, ao ter novos pensamentos, tinham que ir até o now. Para se tornarem pessoas transformadas, elas teriam que repensar a si mesmas até entrar em uma vida nova. Todas aquelas que restauraram sua saúde, voltando ao normal, fizeram isso depois de tomar uma decisão consciente de se reinventarem. Afastando-se com frequência das rotinas diárias, elas passaram algum tempo sozinhas, pensando e contemplando, examinando e especulando que tipo de pessoa queriam se tornar. Elas eram perguntas que desaram suas premissas mais arraigadas sobre quem elas eram. Os tons "e se" foram vitais nesse processo. E se eu deixar de ser uma pessoa infeliz, egocêntrica e em sofrimento? E como posso mudar? E se eu não me preocupar mais, nem me sentir culpado, nem guardar rancor? E se eu começar a dizer a verdade para mim mesmo e para os outros? Esses "e se" as levaram a outras questões. Quais pessoas conheço que normalmente estão felizes, e como elas se comportam? Figuras históricas admiro como nobres e inigualáveis? Como eu poderia ser como elas? O que eu teria que dizer, fazer, pensar, e como agir para me apresentar de outra forma para o mundo? O que desejo mudar em mim mesmo? Reunir informações foi outro passo importante no caminho para a reinvenção.
Aqueles a quem entrevistei tiveram que pegar o que sabiam a respeito de si mesmos e então reformular seu pensamento para desenvolver novas ideias de quem queriam se tornar. Todos começaram com ideias vindas de suas próprias experiências de vida. Eles também mergulharam em livros e filmes sobre pessoas a quem respeitavam. Combinando alguns dos méritos e pontos de vista dessas guras, além de outras qualidades contempladas por eles, esses indivíduos usaram tudo isso como matéria-prima para começar a construir uma nova representação de como queriam se expressar. Conforme esses indivíduos exploravam possibilidades para um modo melhor de ser, também aprenderam novos modos de pensar. Eles interromperam o luxo de pensamentos repetitivos que ocupará a maior parte de seu tempo. Ao abrir mão desses hábitos de pensamento familiares e confortáveis, montaram um novo conceito, mais evoluído, de quem podiam se tornar, substituindo uma ideia antiga de si mesmos por um ideal novo e maior. Eles reservaram algum tempo todos os dias para ensaiar mentalmente como seria essa nova pessoa. Conforme discutido no capítulo 1, o ensaio mental estimula o cérebro a cultivar novos circuitos neurais e muda a forma como o cérebro e a mente funcionam. Em 1995, no Journal of Neurophysiology, foi publicado um artigo demonstrando os efeitos que o ensaio mental, por si só, tinha sobre o desenvolvimento de redes neurais no cérebro. 6 redes neurais são agrupamentos individuais de neuroníons, ou células nervosas, que trabalham juntos independentemente no cérebro em funcionamento. Redes neurais, como as chamaremos afetuosamente aqui, são o modelo mais recente na neurociência para explicar como aprendemos e como nos lembramos. Elas também podem ser usadas para explicar como o cérebro muda com cada experiência nova, como diferentes tipos de memórias são formados, como as habilidades se desenvolvem, como ações e comportamentos conscientes e inconscientes são demonstrados, e até mesmo como todas as formas de informação sensorial são processadas. Redes neurais são a compreensão vigente em neurociência que explica como mudamos no nível celular. Nessa pesquisa em particular, pediu-se a 4 grupos de indivíduos para participar em um estudo de 5 dias que envolvia tocar piano para medir as mudanças que poderiam ocorrer no cérebro. O primeiro grupo de voluntários aprendeu e memorizou uma sequência específica tocada com uma mão só, 5 dedos, que ensaiaram todos os dias por 2 horas durante aquele período de 5 dias. Ao segundo grupo de indivíduos foi solicitado que tocassem piano sem nenhuma instrução nem conhecimento de qualquer sequência específica. Eles tocaram de maneira aleatória por 2 horas, todos os dias, por 5 dias, sem aprender nenhuma sequência de notas. O terceiro grupo de pessoas nem chegou a encostar no piano, mas recebeu a oportunidade de observar o que foi ensinado ao primeiro grupo até que o conhecesse de memória em suas mentes. Em seguida, eles ensaiaram mentalmente seus exercícios, imaginando-se na experiência durante a mesma extensão de tempo por dia que os participantes do primeiro grupo. O quarto grupo era o grupo de controle. Eles não usaram absolutamente nada. Não aprenderam nem ensaiaram nada nesse experimento em particular. Eles nem mesmo apareceram. No final do estudo de 5 dias, os pesquisadores usaram uma técnica chamada estimulação magnética transcraniana, além de outros dispositivos sofisticados, para poder mensurar qualquer mudança ocorrida no cérebro. Para sua surpresa, o grupo que só ensaiou mentalmente exibiu quase as mesmas mudanças que os participantes que ensaiaram cicamente as sequências no piano, envolvendo expansão e desenvolvimento de redes neurais na mesma área específica do cérebro. O segundo grupo, que não aprendeu nenhuma sequência no piano, exibiu pouquíssima mudança no cérebro, já que não tocou a mesma série de exercícios repetidas vezes a cada dia. A aleatoriedade de sua atividade não estimulou os mesmos circuitos neurais repetitivamente, portanto, não fortaleceu nenhuma conexão adicional nas células nervosas. O grupo de controle, aqueles que não chegaram a comparecer, não mostrou mudança nenhuma. Como o terceiro grupo produziu as mesmas mudanças cerebrais que o primeiro, sem jamais ter encostado nas teclas do piano. Por meio do foco mental, o terceiro grupo de participantes disparou repetidamente redes neurais específicas em áreas particulares do cérebro. Como resultado, eles conectaram aquelas células nervosas em maior grau. Na neurociência, esse conceito é chamado de aprendizagem hebbiana. A ideia é simples.
células nervosas que disparam juntas terminam conectadas. Logo, quando grupos de neuroníons são estimulados repetidamente, eles construirão conexões mais fortes e ricas entre si. Segundo os exames por imagem do cérebro funcional nesse experimento em particular, os indivíduos que ensaiaram mentalmente estavam ativando o cérebro da mesma forma que se estivessem realizando o esforço. O disparo repetitivo dos neuroníons moldou e desenvolveu um agrupamento de neuroníons em uma parte específica do cérebro, que agora apoiava o padrão da intenção consciente. Segundo sua vontade, seus pensamentos se tornaram mapeados e planejados no cérebro. Curiosamente, os circuitos se fortaleceram e desenvolveram precisamente na mesma área do cérebro utilizada pelo grupo que ensaiou cicamente. Eles cultivaram e alteraram seus cérebros apenas pensando. Com o esforço mental adequado, o cérebro não sabe diferenciar entre o esforço físico e o esforço mental. A experiência de Sheila ao curar sua doença digestiva ilustra esse processo de reinvenção. Sheila havia resolvido que não revisitaria mais as lembranças de seu passado e as atitudes associadas a ele que a tinham como vítima. Tendo identificado os processos de pensamento habituais dos quais queria se libertar, ela cultivou um nível de consciência no qual tinha controle suficiente para interromper seus pensamentos inconscientes. Dessa forma, ela não disparava mais as mesmas redes neurais associadas diariamente. Assim que Sheila ganhou domínio sobre aqueles padrões de pensamento antigos e deixou de disparar aqueles hábitos de pensamento neurológicos, seu cérebro começou a podar aqueles circuitos sem uso. Esse é outro aspecto relativo à aprendizagem hebbiana que podemos resumir como se segue: células nervosas que deixam de disparar juntas deixam de se conectar. Essa é a lei universal do use ou perca em ação, e ela pode fazer maravilhas na alteração de antigos paradigmas de pensamento a respeito de nós mesmos. Ao longo do tempo, Sheila abandonou o fardo de pensamentos antigos e limitados que vinham influenciando sua vida. Agora tinha se tornado mais fácil para Sheila imaginar a pessoa que ela queria ser. Ela explorou possibilidades que jamais considerara antes. Por semanas se concentrou em como pensaria e agiria essa pessoa nova e desconhecida. Ela revisava constantemente essas novas ideias a seu respeito, para que pudesse se lembrar de quem seria naquele dia. Em dado momento, se transformou em uma pessoa que era saudável, feliz e entusiasmada sobre seu futuro. Ela criou novos circuitos cerebrais, como os tocadores de piano haviam feito. É interessante destacar aqui que a maioria das pessoas que entrevistei nunca sentiu que precisava disciplinar a si mesma para fazer isso. Pelo contrário, elas adoravam ensaiar mentalmente quem queriam se tornar. Assim como Sheila, todas as pessoas que compartilharam as histórias de seus casos comigo foram bem-sucedidas em suas reinvenções de si mesmas. Elas persistiram em seu novo ideal até que ele se tornasse seu jeito de ser familiar. Tornaram-se outra pessoa, e essa nova pessoa tinha novos hábitos. Elas romperam o hábito de serem elas mesmas. Como elas conseguiram isso nos leva à quarta crença compartilhada por aqueles que vivenciaram curas físicas. Coincidência #4. Somos capazes de prestar tanta atenção que podemos perder a noção de tempo e espaço relativos às pessoas que entrevistei sabiam que outras antes delas tinham curado suas próprias doenças, então acreditavam que a cura também era possível para elas. Mas não deixaram sua cura na mão do acaso. Torcer e desejar não daria conta do recado. Simplesmente saber o que elas tinham que fazer não bastava. A cura requeria que esses raros indivíduos mudassem suas mentes de maneira permanente e criassem intencionalmente os resultados que desejavam. Cada pessoa tinha que alcançar um estado de decisão absoluta, força de vontade suprema, paixão interior e foco total. Como disse Dean, você simplesmente tem que meter na cabeça o que vai fazer. Essa abordagem requer grande esforço. O primeiro passo, para todas elas, foi a decisão de fazer desse processo a coisa mais importante da vida. Isso significava afastar-se de suas agendas costumeiras, suas atividades sociais, seus hábitos para assistir televisão, e assim por diante. Se elas tivessem permanecido com suas rotinas habituais, teriam continuado a ser as mesmas pessoas que manifestaram a doença. Para mudar,
para deixar de ser a pessoa que elas tinham sido, não podiam mais fazer as coisas que faziam normalmente. Em vez disso, esses rebeldes se sentaram todos os dias e começaram a se reinventar. Eles eram com que isso fosse mais importante do que fazer qualquer outra coisa, devotando cada momento de seu tempo livre a esse empenho. Todos praticaram tornar-se um observador objetivo de seus pensamentos familiares antigos. Eles se recusaram a permitir que qualquer coisa além de suas intenções ocupasse sua mente. Você pode estar pensando, isso é bem fácil de fazer quando enfrentamos uma grave crise de saúde. Ah não, minha própria vida está nas minhas mãos. Ora, a maioria de nós não sofre de alguma ação, física, emocional ou espiritual, que afeta nossa qualidade de vida. Essas ações não merecem o mesmo tipo de atenção focada? Certamente, esse pessoal teve que lutar contra crenças limitantes, insegurança e temores. Eles tiveram que renegar tanto suas vozes internas familiares quanto as vozes externas de outras pessoas, especialmente quando essas vozes os instavam a se preocupar e a se concentrar no resultado clínico previsto para sua condição. Quase todos comentaram que esse nível mental não foi fácil de atingir. Eles nunca tinham percebido quanto ruído ocupa a mente destreinada. Primeiro, imaginaram o item que aconteceria se começassem a recair em seus padrões de pensamento habituais. Será que teriam forças para impedir a si mesmos de regredir aos costumes antigos? Poderiam se manter conscientes de seus pensamentos ao longo do dia? Entretanto, com a experiência, eles descobriram que, sempre que regrediam ao seu eu antigo, podiam detectar isso e interromper aquele programa. Quanto mais praticavam prestar atenção a seus pensamentos, mais fácil o processo se tornava, e melhor se sentiam sobre seu futuro. Sentindo-se em paz e calmos, tranquilizados por um senso de claridade, um novo eu emergia. Curiosamente, todos os participantes relataram vivenciar um fenômeno que se tornou parte de suas novas vidas. Durante períodos longos de introspecção em sua própria reinvenção, eles se tornaram tão envolvidos em se concentrar no momento presente e em suas intenções que algo extraordinário aconteceu. Eles perderam completamente a noção de seus corpos, do tempo e do espaço. Nada era real para eles, exceto seus pensamentos. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Nossa atenção consciente cotidiana está envolvida tipicamente em três coisas. Primeiro, estamos conscientes de estarmos em um corpo. Nosso cérebro recebe feedback sobre o que está acontecendo dentro do corpo e quais estímulos ele está recebendo de nosso ambiente, e nós descrevemos o que o corpo sente em termos de sensações físicas. Segundo, estamos conscientes de nosso ambiente. O espaço à nossa volta é nossa conexão com a realidade externa, prestamos atenção às coisas, objetos, pessoas e lugares em nossos arredores. Terceiro, temos uma noção do tempo passando, e estruturamos nossa vida dentro do conceito de tempo. Todavia, quando as pessoas se focam internamente por meio de uma séria contemplação autorresiva, quando elas estão ensaiando de modo mental novas possibilidades de quem poderiam se tornar, elas são capazes de ficar tão imersas no que estão pensando que, às vezes, sua atenção se desprende por completo de seu corpo e seu ambiente, eles parecem se apagar ou desaparecer. Até o conceito de tempo some. Não é que elas estejam pensando sobre o tempo, mas, depois de períodos assim, quando abrem os olhos, elas esperam descobrir que se passaram apenas 1 ou 2 minutos, e acabam descobrindo que foram horas. Nesses momentos, não nos preocupamos com problemas, tampouco sentimos dor. Nos dissociamos das sensações de nosso corpo e das associações com tudo em nosso ambiente. Podemos ficar tão envoltos no processo criativo que nos esquecemos de nós mesmos. Quando esse fenômeno ocorre, esses indivíduos não estão cientes de nada além de seus pensamentos. Em outras palavras, a única coisa que é real para eles é a percepção daquilo que estão pensando. Quase todos expressaram isso em palavras similares. Eu ia para outro lugar em minha mente, disse um participante, onde não havia distrações, não havia tempo, eu não tinha corpo, não existia nada, exceto meus pensamentos. De fato, eles se tornavam ninguém, nada, perdidos no tempo.
Eles deixavam sua associação presente com relação a ser alguém, o você ou si mesmo, e se tornavam ninguém. Nesse estado, como eu descobriria, esses indivíduos podiam começar a se tornar exatamente aquilo que estavam imaginando. O cérebro humano, por meio do lobo frontal, tem a capacidade de baixar o volume, ou até mesmo de calar os estímulos do corpo e do ambiente, assim como a percepção do tempo. As pesquisas mais recentes em tecnologia de exames por imagem do cérebro funcional têm provado que, quando as pessoas estão verdadeiramente focadas e concentradas, os circuitos cerebrais associados com tempo e espaço e as percepções de sentimentos, movimentos, sensações do corpo literalmente se aquietam. 8 Como seres humanos, temos o privilégio de tornar nossos pensamentos mais reais do que tudo mais, e, quando fazemos, o cérebro registra essas impressões nas reentrâncias profundas de seus tecidos. Dominar essa habilidade é o que nos permite começar a reprogramar nosso cérebro e mudar nossa vida. O que é atenção? Algumas das descobertas mais recentes da neurociência sugerem que, para alterar a arquitetura do cérebro, temos que prestar atenção à experiência em determinado momento. A estimulação passiva de nossos circuitos cerebrais, sem que prestemos atenção ao estímulo e sem nos atentarmos ao que está sendo processado, não causa, por si só, mudanças internas no cérebro. Por exemplo, você pode ouvir alguém de sua família passando aspirador de pó ao fundo enquanto lê este livro. No entanto, se esse estímulo não é importante para você, ele não receberá atenção, em vez disso, você continuará lendo. O que você está lendo, no momento, é mais importante para você, portanto, sua atenção está ativando seletivamente circuitos diferentes no cérebro, enquanto outros dados sem importância são trados e ignorados. O que é a atenção, então? Quando você presta atenção em uma coisa, está dedicando toda a consciência a essa coisa enquanto ignora todas as outras informações que poderiam estar disponíveis para seus sentidos processarem e seu corpo sentir. Você também pode atrapalhar lembranças aleatórias e extraviadas. Você inibe sua mente devagar para pensamentos sobre o que será o jantar, lembranças do Natal passado, e até fantasias sobre aquele, colega de trabalho. Você restringe sua mente de agir ou fazer qualquer coisa além daquilo que você decidiu ser uma intenção importante. Seria impossível sobreviver sem essa habilidade de selecionar determinadas coisas para dedicar a atenção. Sua habilidade de selecionar uma pequena fração de informação a qual dedicar a atenção depende do lobo frontal do cérebro. Enquanto o lobo frontal lhe permite dedicar atenção sustentada a determinada coisa, como a leitura destas páginas, ele desliga outros circuitos cerebrais que tenham relação com modalidades como a audição, o paladar, o movimento das pernas, a sensação de suas nádegas no sofá, a sensação de dor na cabeça, e até mesmo a percepção de que sua bexiga está cheia. Assim, quanto melhor você emprestar atenção às suas imagens mentais internas, mais consegue reprogramar seu cérebro, e mais fácil é controlar outros circuitos do cérebro que processam os estímulos sensoriais familiares. Em outras palavras, a atenção é uma habilidade. Outros pontos em comum, apesar de não serem tão fundamentalmente importantes quanto os 4 elementos já abordados, vários outros pontos de interseção emergiram entre as experiências de meus entrevistados. Limitarei a discussão aqui a 2 deles. O primeiro é que esses indivíduos sabiam, em algum nível mais profundo e com alto grau de certeza, que estavam curados. Eles não precisaram de nenhum tipo de teste diagnóstico para ficar sabendo disso, embora muitos deles tenham passado por exames que provaram que estavam curados. O segundo ponto em comum é que diversos médicos pensaram que a escolha de seus pacientes de abandonar os métodos convencionais era uma insanidade. Da mesma forma, os médicos dos pacientes curados não acreditaram quando estes revelaram o que sabiam ser verdade. Em certos aspectos, a reação dos médicos é compreensível. Em outros, é profundamente lamentável. Entretanto, a maioria dos médicos, ao revisar as conclusões objetivas alteradas, frequentemente disse: "Não sei o que você está fazendo, mas, seja lá o que for, continue." A nova fronteira nas pesquisas sobre o cérebro e investigações sobre cura espontânea acenderam minha intenção de aprender tudo o que eu pudesse sobre o cérebro.
Nunca houve um momento mais empolgante do que o atual para prestar atenção ao que os neurocientistas estão descobrindo sobre esse órgão incrível. Algumas das descobertas mais recentes sobre como o cérebro viabiliza o pensamento podem levar a conhecimentos que podemos aplicar para criar novos resultados positivos em nossos corpos e nossas vidas. A maioria de nós, que passamos pela escola há 20 ou mais anos, foi ensinada que o cérebro é programado, o que significa que já nascemos com conexões de células nervosas no cérebro que nos predestinam a exibir predisposições, traços característicos e hábitos herdados de nossos pais. Naquela época, havia a perspectiva científica prevalente de que o cérebro era imutável, e que nossas predisposições genéticas nos deixavam com poucas escolhas e pouco controle sobre nosso destino. Certamente, todos os humanos têm porções do cérebro programadas de maneiras iguais, de modo que todos compartilhamos das mesmas estruturas físicas e funções. Todavia, a pesquisa agora começa a verificar que o cérebro não é tão programado quanto se pensava. Agora sabemos que qualquer um de nós, em qualquer idade, pode ganhar novos conhecimentos, processá-los no cérebro e formular novos pensamentos, e que esse processo deixará novos indícios no cérebro, isto é, novas conexões sinápticas se desenvolvem. É disso que se trata a aprendizagem. Além do conhecimento, o cérebro também registra cada experiência nova. Quando vivenciamos algo, nossas vias sensoriais transmitem imensas quantidades de informação ao cérebro em relação ao que estamos vendo, cheirando, saboreando, ouvindo e sentindo. Em resposta, os neuroníons se organizam no cérebro em redes de conexões que remetem à experiência. Esses neuroníons também liberam substâncias químicas que disparam sentimentos específicos. Cada nova ocorrência produz um sentimento, e nossos sentimentos nos ajudam a lembrar de uma experiência. O processo de formar memórias é o que sustenta essas novas conexões neurais em longo prazo. A memória, então, é simplesmente um processo de manter novas conexões sinápticas que formamos por meio da aprendizagem. 9 A ciência está investigando como pensamentos repetitivos fortalecem essas conexões neurológicas e afetam o modo como nosso cérebro funciona. Somando-se ao que já discutimos sobre ensaios mentais, outros estudos intrigantes demonstraram que o processo de ensaio mental, pensar várias vezes em fazer alguma coisa sem envolver fisicamente o corpo, não apenas cria alterações no cérebro, como também pode modificar o corpo. Por exemplo, quando vários participantes visualizaram a si mesmos levantando pesos com um dedo específico ao longo de determinado período de tempo, o dedo que eles imaginaram usar no processo se tornou realmente mais forte. 10 Contrariamente ao mito do cérebro programado, agora nos damos conta de que o cérebro muda em reação a cada experiência, cada novo pensamento e cada coisa nova que aprendemos. Isso é chamado de plasticidade. Pesquisadores estão reunindo evidências de que o cérebro tem potencial para ser moldável e maleável em qualquer idade. Quanto mais eu estudava novas descobertas sobre a plasticidade do cérebro, mais fascinado me tornava ao ver que certas informações e habilidades parecem ser os ingredientes para mudar seletivamente o cérebro. A plasticidade cerebral é a capacidade desse órgão de se remodelar, reestruturar e reorganizar mesmo na vida adulta. Violinistas especializados exibem uma hipertrofia considerável no córtex somatosensorial, a região do cérebro conectada ao sentido do tato. Mas isso é verdadeiro apenas para os dedos da mão esquerda, que se move no braço do instrumento, comparados aos dedos da mão direita, que seguram o arco. Cientistas compararam as duas metades do cérebro que controlam o senso de tato dos violinistas, vindo dos dois lados do corpo. Tornou-se evidente que o compartimento do cérebro designado para os dedos da mão esquerda de um tamanho maior do que o que cuidava dos dedos da mão direita. 11 Até os anos 1980, prevaleceu a ideia de que o cérebro era algo show e programado em compartimentos organizados e separados. Os neurocientistas entendem hoje que o cérebro está se reorganizando constantemente ao longo da vida de cada pessoa. Também existem evidências interessantes para eliminar um mito antigo sobre as células nervosas. Por décadas, cientistas pensaram que elas eram incapazes de se dividir e se replicar. Ouvimos que o número de neuroníons com os quais nascemos é show ao longo da vida, e que, uma vez que as células nervosas são danificadas, jamais poderão ser substituídas.
Essas crenças estão agora sendo contestadas. De fato, estudos recentes sugerem que o cérebro adulto normal e sadio pode gerar novas células cerebrais. Esse processo é chamado de neurogênese. Pesquisas dos últimos anos demonstraram que, quando células nervosas maduras são danificadas em uma área específica do cérebro chamada hipocampo, elas são naturalmente capazes de se reparar e regenerar. 12 Não apenas certas partes danificadas do cérebro podem ser restauradas. Novas evidências agora sugerem que um cérebro adulto plenamente maduro pode produzir células nervosas adicionais todos os dias. Aprender a fazer malabarismo pode, na verdade, fazer com que áreas específicas do cérebro cresçam, segundo um estudo publicado no periódico Nature em janeiro de 2004. 13 Sabíamos, por causa dos exames de imagem de cérebros funcionais, que a aprendizagem pode causar mudanças na atividade cerebral, mas esse estudo em particular demonstrou que mudanças anatômicas podem ocorrer como resultado de aprender algo novo. Pesquisadores alemães da University of Regensburg recrutaram 24 pessoas que não sabiam jogar malabares e as dividiram em 2 grupos iguais. Um deles tinha que praticar malabares diariamente por 3 meses. O grupo de controle não praticou. Antes e depois de o primeiro grupo aprender a jogar malabares, os cientistas conduziram exames de imagem no cérebro de todos os voluntários usando ressonância magnética, RM. Além disso, em vez de limitar sua investigação a mudanças na atividade cerebral, os pesquisadores usaram uma técnica sofisticada de análise chamada morfologia baseada em Voxel para detectar mudanças estruturais na substância cinzenta do neocórtex. A espessura de nossa substância cinzenta reflete o número total de células nervosas do cérebro. Os indivíduos que adquiriram a habilidade do malabarismo tiveram um aumento mensurável na substância cinzenta em 2 áreas separadas do cérebro envolvidas nas atividades motora e visual. Os cientistas documentaram um volume aumentado e maior densidade de substância cinzenta nessas áreas. O estudo sugere que o cérebro adulto pode ter alguma habilidade para cultivar novas células nervosas. Doutora Vanessa Sluman, veterana em exames por imagem da University of Liverpool, na Inglaterra, comentou que o que fazemos em nossa vida cotidiana pode ter impacto não apenas em como nossos cérebros funcionam, mas também na estrutura, em um nível macroscópico. É interessante destacar que aquelas pessoas que mais tarde deixaram de praticar malabarismo tiveram as áreas que haviam aumentado em seus cérebros de volta ao tamanho normal dentro de 3 meses. Até a meditação mostrou resultados promissores, mudando não apenas a forma como o cérebro funciona, alterando os padrões das ondas cerebrais, mas também gerando novas células cerebrais que são o produto da atenção interior consciente. Estudos publicados em novembro de 2005 no periódico NeuroReport demonstraram substância cinzenta aumentada em 20 participantes, todos com treinamento extensivo em meditação de insight budista. 14 Eis aqui a melhor parte do estudo. Em sua maioria, os participantes eram pessoas normais, comuns, com empregos e família, que meditavam apenas 40 minutos por dia. Você não tem que ser uma pessoa santa para produzir mais células cerebrais. Pesquisadores do estudo também sugerem que a meditação pode desacelerar a redução do córtex frontal relacionada à idade. Segundo pesquisa conduzida por Fred Gage, do Salk Institute for Biological Studies, em La Jolla, Califórnia, ratos que moravam em ambientes enriquecidos, onde eles podiam estimular a mente e o corpo, mostraram um aumento de 15% no número total de células cerebrais quando comparados com ratos em ambientes convencionais para roedores. E mais, em outubro de 1998, Gage e um grupo de pesquisadores suecos demonstraram pela primeira vez que células cerebrais humanas têm capacidades regenerativas. 15 Da lesão. A esperança pesquisas com pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, AVC, estão fornecendo algumas das evidências mais empolgantes sobre o potencial do cérebro para a mudança. Quando um acidente cerebrovascular, um AVC, ocorre no cérebro, a redução súbita no suprimento de sangue oxigenado dânica a tecidos neurológicos. Muitas vezes, uma lesão causada por AVC em uma parte específica do cérebro associada a um braço ou uma perna deixa o paciente sem controle motor de seus membros.
De acordo com o pensamento tradicional, se um paciente de AVC não demonstrar melhoria nas 2 primeiras semanas, sua paralisia será permanente. Numerosos estudos estão agora derrubando esse mito. Pacientes de AVC que tecnicamente passaram do período de recuperação, até pacientes na casa dos 70 anos, que estiveram paralisados por até 20 anos, foram capazes de recuperar um pouco do controle motor que não tinham desde seus AVC, e conseguiram manter essas melhorias em longo prazo. Em certos experimentos de pesquisa, no final dos anos 1970, no Departamento de Neurologia do Bellevue Hospital, na cidade de Nova York, até 75% dos participantes alcançaram restauração total do controle do braço ou perna paralisados. A repetição foi a chave para sua habilidade de reprogramar o cérebro. 16 Com a instrução adequada, os indivíduos praticaram com diligência, focando a mente enquanto moviam mentalmente o membro paralisado. Eles receberam feedback mental por meio de máquinas sofisticadas de biofeedback. Quando se tornaram capazes de reproduzir os mesmos padrões cerebrais ao pensar em mover os membros afetados que tinham quando moviam os membros em perfeito estado, eles começaram a reverter a paralisia. Uma vez que padrões cerebrais similares foram produzidos quando se iniciava o movimento no membro afetado, os voluntários conseguiram aumentar a força do sinal neurológico para a perna ou o braço paralisados, o que fez com que o membro se movimentasse mais. Independentemente de idade e duração da lesão, o cérebro deles exibiu uma capacidade espantosa de aprender coisas novas e restaurar o corpo em um nível mais elevado de funcionamento, apenas com a aplicação da força de vontade mental. O cérebro. A questão da mente e o mistério interligado. Os resultados positivos que pacientes de AVC alcançaram pode fazer com que você se pergunte o que a atenção aumentada e o treinamento diário poderiam fazer para aprimorar o cérebro em indivíduos sadios que recebessem o conhecimento e a instrução adequados. Essa é uma daquelas situações em que uma questão leva a outra, que leva a mais uma, mas vamos começar por aqui. Se a estrutura física do cérebro é danicada, o que isso diz sobre a condição da mente? Você provavelmente já ouviu falar de pessoas conhecidas como savantes, que sofrem de algum distúrbio cerebral, mas que têm uma mente capaz de feitos assombrosos. Em última instância, a pergunta que devemos fazer é esta: o que é a mente, e qual é a relação entre o cérebro e a mente? Como o órgão com o maior número de neurônios reunidos, o cérebro viabiliza impulsos de pensamentos, tanto consciente quanto subconscientemente, e atua controlando e coordenando funções físicas e mentais. Sem o cérebro, nenhum outro sistema do corpo pode funcionar. Sir Julian Huxley, biólogo britânico durante o começo dos anos 1900 e autor de vários escritos relacionados à evolução, deve ter previsto a pergunta: o cérebro é uma explicação boa o suficiente para descrever a mente? Sua resposta é primordial na história da biologia. O cérebro, por si só, não é responsável pela mente, disse ele, apesar de ser um órgão necessário para sua manifestação. De fato, um cérebro isolado é um absurdo biológico, tão sem sentido quanto um indivíduo isolado. 17 Ele sabia que deveria haver outro componente para a mente. Desde minha época de calouro na faculdade, sempre achei fascinante estudar a mente. Meu maior dilema como universitário foi que certas áreas da psicologia tentavam usar a mente para conhecer e observar a mente. Isso era um tanto preocupante para mim, porque parecia uma conjectura estudar a mente sem estudar o órgão que produz a mente. É como observar um carro correndo, mas nunca olhar por baixo do capô para ver o que o faz rodar. Estudar o comportamento é essencial para nossas observações, mas eu me perguntava sempre: se pudéssemos de fato observar um cérebro vivo, funcionando, o que descobriríamos sobre o que está acontecendo de verdade com a mente? Há limites para o que o cérebro de uma pessoa morta pode nos revelar. Estudar a anatomia sem vida do cérebro para poder reunir informações sobre como ele funciona é como tentar aprender como um computador opera sem ligar o aparelho. A única ferramenta de que dispomos para entender realmente a mente tem sido observar o funcionamento do cérebro humano vivo. Agora que temos tecnologia para observar um cérebro vivo, sabemos, por meio de exames de imagem de cérebros funcionais, que a mente é o cérebro em ação. Essa é a admissão mais recente de mente segundo a neurociência.
Quando um cérebro está vivo e ativo, ele pode processar pensamentos, demonstrar inteligência, aprender novas informações, dominar habilidades, recuperar memórias, expressar sentimentos, renar movimentos, inventar novas ideias e manter o funcionamento organizado do corpo. O cérebro animado também pode facilitar comportamentos, sonhos, perceber a realidade, defender crenças, inspirar-se, mais importante, abraçar a vida. Para que a mente possa existir, então, o cérebro deve estar vivo. O cérebro, portanto, não é a mente, é o aparato físico por meio do qual a mente é produzida. Um cérebro sadio e funcionando equivale a uma mente sadia. O cérebro é um biocomputador com 3 estruturas anatômicas individuais, com as quais ele produz aspectos diferentes da mente. A mente é o resultado de um cérebro que está coordenando impulsos de pensamento por suas várias regiões e subestruturas. Existem muitos estados mentais diferentes, porque podemos facilmente fazer o cérebro funcionar de maneiras diferentes. O cérebro viabiliza a mente como um intrincado sistema de processamento de dados, de forma a termos habilidade de reunir, processar, armazenar, recuperar e comunicar informações em segundos, caso necessário, assim como a capacidade de prever, formar hipóteses, reagir, comportar-se, planejar e raciocinar. O cérebro é também o centro de controle por meio do qual a mente organiza e coordena todas as funções metabólicas necessárias para a vida e a sobrevivência. Quando seu biocomputador está ligado, ou vivo, e está funcionando, processando informações, a mente é produzida. De acordo com nossa definição neurocientífica funcional, a mente não é o cérebro, é o produto do cérebro. A mente é o que o cérebro faz. Podemos estar cientes da máquina em operação, a mente, sem ser a máquina, o cérebro. Quando o cérebro está animado de vida, a mente é processada por meio dele. Essencialmente, a mente é o cérebro animado. Sem o cérebro, não existe mente. Avanços na tecnologia e a de imagem até recentemente, nosso potencial para compreender o cérebro tinha certos limites impostos pela tecnologia de 80 anos do eletroencefalograma, EEG. O EEG oferecia representações gráficas do desempenho do cérebro, mas nenhuma imagem para ver um cérebro vivo. Hoje, contudo, os cientistas podem medir a atividade cerebral a cada momento. Eles podem ver a estrutura e a atividade do cérebro humano vivo com detalhes inéditos, graças à revolução na neurociência e no EEG ao longo dos últimos 30 anos. Potencializado pela tecnologia dos computadores, o EEG pode agora fornecer uma representação tridimensional de um cérebro funcionando. Mais importante ainda na revolução do campo da neurociência cognitiva são os avanços mais recentes na imagiologia funcional. Essa tecnologia é baseada em vários princípios da física, desde mudanças nos campos magnéticos locais até a mensuração de emissões radioativas. Inúmeras novas tecnologias imagiológicas estão produzindo, literalmente, um grande volume de informações sobre o cérebro em funcionamento, assim como o resto do corpo. Como resultado, os neurocientistas podem agora estudar as ações fisiológicas imediatas da massa encefálica, observando os padrões específicos e repetíveis de um cérebro em funcionamento. A primeira das novas tecnologias, introduzida em 1972, foi a tomógrafa computadorizada, TC, também chamada de imagem CAT, Computer Aided Tomography, em inglês. Uma TC do cérebro tira uma foto ou gera uma imagem da parte interna do cérebro para ver se existe algum tecido anormal dentro de seus componentes estruturais. Esse tipo de exame meramente capta um momento no tempo. Portanto, eles só nos dizem que estruturas anatômicas existem, quais estão faltando, que áreas estão lesionadas ou adoecidas, e se existe algum material anatômico adicional que não deveria estar presente no cérebro. Por conseguinte, imagens de TC não nos dizem nada sobre como o cérebro funciona, apenas porque ele pode não estar funcionando normalmente. Agora sabemos que o cérebro gera inúmeros mecanismos químicos minúsculos demais para serem visualizados e que podem ser medidos apenas por seus efeitos. Apenas visualizando um cérebro em funcionamento, algo que os exames de TC ainda não permitem, podemos ver esses efeitos químicos em ação. A tomógrafa por emissão de pósitrons, ou PET scan,
é útil para examinar a atividade bioquímica no cérebro em funcionamento. O aparelho PET usa raios gama para construir imagens que indicam a intensidade da atividade metabólica na parte do cérebro, ou de outra parte do corpo, sob observação. Nesse caso, podemos agora observar o funcionamento do cérebro ao longo do tempo. A ressonância magnética funcional, RMF, é uma técnica radiográfica que também pode captar uma imagem do cérebro vivo e mostrar quais regiões do cérebro estão ativas durante qualquer atividade mental específica. Embora as RMF não mostrem de fato a atividade cerebral, elas fornecem uma pista enorme sobre quais partes do cérebro estão funcionando, por meio da ação metabólica local das células nervosas conforme elas consomem energia e oxigênio em regiões diferentes do cérebro. A tomógrafa computadorizada por emissão de fóton único, o SEC da medicina nuclear, usa múltiplos detectores de raio gama que giram em torno do paciente para medir as funções cerebrais. Imagens do cérebro funcional produzidas pelo SEC podem apresentar correlação de certos padrões de atividade cerebral com doenças neurológicas ou estados psicológicos. Mais uma vez, assim como as RMF, os exames SEC são uma ferramenta valiosa para medir como as células nervosas do cérebro consomem energia metabolicamente quando são ativadas. Essas últimas três técnicas vão muito além da tecnologia de foto que demonstra a natureza morta do cérebro, vista em tomógrafas computadorizadas típicas. Em vez disso, os exames de cérebros funcionais são como um medir toda a atividade neurológica do cérebro durante um certo período de tempo. Isso é vantajoso, já que um cérebro em funcionamento revelará mais sobre as atividades normais e anormais da mente. Exames de cérebros funcionais nos permitiram examinar e observar o cérebro em ação ou trabalhando. Ao usar tecnologia em cérebros funcionais, estamos estudando a mente de forma mais precisa do que nunca na história da neurociência. Os pesquisadores conseguiram detectar padrões repetidos nos exames cerebrais de indivíduos com doenças ou lesões similares, ajudando, assim, os médicos com o diagnóstico e tratamento mais adequados. Uma meditação sobre a mente. Vamos dar uma olhada em uma investigação recente sobre a relação entre o cérebro e a mente. Em evento da National Academy of Sciences dos Estados Unidos, em novembro de 2004, um artigo veio à tona para validar que o treinamento mental por meio da meditação e do foco dedicado pode alterar o funcionamento interno do cérebro. 18 Em resumo, o artigo demonstrava que era muito possível mudar a forma como o cérebro funciona, mudando, assim, a mente. No estudo, solicitou-se a monges budistas com conhecimento considerável em meditação que se concentrassem em estados mentais específicos, como compaixão e amor incondicional. Todos os participantes foram conectados a 256 sensores elétricos para passar por um exame sofisticado AM de medir a atividade das ondas cerebrais. Durante esse foco unicado, os cérebros deles se tornaram mais coordenados e organizados no processamento de atividades mentais do que os cérebros do grupo de controle, que não conseguiu nem se aproximar de demonstrar padrões de ondas cerebrais comparáveis aos produzidos pelos monges. Alguns dos monges, que já tinham praticado meditação por até 50.000 horas, exibiram atividade no lobo frontal e nas ondas cerebrais totais conectada com funcionamento mental mais elevado e consciência ampliada. De fato, eles podiam comandar a mudança da forma como seus cérebros funcionavam. Os resultados mostraram que a atividade no lobo frontal era drasticamente elevada nos monges em comparação ao grupo de controle. Na verdade, os monges que meditaram por mais tempo exibiram um tipo de impulso elétrico cerebral chamado onda gama, nos níveis mais elevados que os pesquisadores já tinham visto em uma pessoa saudável. Esses estados específicos de ondas cerebrais estão tipicamente presentes quando o cérebro está criando novos circuitos. O lobo frontal esquerdo é a área do cérebro que está relacionada à alegria. Em um monge budista, essa atividade era tão avançada na região frontal esquerda que os cientistas que realizavam o estudo disseram que ele devia ser o homem mais feliz do mundo. O que descobrimos foi que os praticantes antigos exibiam ativação cerebral em uma escala que nunca vimos, declarou Richard Davidson, Ph.D., da University of Wisconsin, que liderou o experimento. Ele acrescentou: a prática mental deles tem um efeito sobre o cérebro da mesma forma que a prática de golfe ou de tênis melhoraria o desempenho.
Em uma entrevista posterior, o Dr. Davidson disse: "O que descobrimos é que a mente treinada, ou o cérebro, é psicamente diferente de uma destreinada. 19 Por esse experimento, vemos que, se alguém pode melhorar o funcionamento do cérebro, estamos essencialmente mudando a mente." Vamos considerar as implicações desse estudo por um momento. Se o cérebro é o instrumento de impulsos de pensamento conscientes e subconscientes, e a mente é o produto final do cérebro, então quem ou o que está executando a mudança do cérebro e da mente? A mente não pode mudar a mente, porque a mente é o resultado do cérebro. A mente não pode mudar o cérebro, porque a mente é o produto do cérebro. E o cérebro não pode mudar o funcionamento da mente, porque o cérebro é apenas o hardware por meio do qual a mente opera. Finalmente, o cérebro não pode mudar o cérebro, porque ele não tem vida sem alguma força em ação que influencia a mente. Se é possível fazer o cérebro e a mente funcionarem melhor por meio da prática, e é possível desenvolver uma habilidade mental para mudar o funcionamento interno do cérebro, então quem ou o que está efetuando a mudança no cérebro e na mente? A resposta é aquela palavra elusiva: consciência. Esse conceito tem confundido cientistas por muitos anos. Entretanto, na última década, os cientistas estão começando a incluir a consciência como um fator em muitas das teorias voltadas a compreender a natureza da realidade. Sem recair demais no misticismo ou na lózoa, a consciência é o que dá vida ao cérebro, é a essência vital invisível que anima o cérebro. É o aspecto invisível de si mesmo, tanto atento como inadvertido, tanto consciente quanto subconsciente, usando o cérebro para captar pensamentos e em seguida aglutinando-os para criar a mente. 20 Mente, matéria e mais o cursei neuroanatomia na pós-graduação e na Life University para meu doutorado em quiropraxia, dissequei inúmeros cérebros. Rapidamente vi que, sem vida, o cérebro é apenas um pedaço de matéria, um órgão que, inanimado, não pode pensar, sentir, agir, criar nem mudar. Apesar de o cérebro ser nosso órgão mais importante, ativo e necessário para tudo o que fazemos, como pensamos, como nos comportamos, o que sentimos, ele precisa de animação. Ele é o órgão da inteligência, mas é apenas um órgão. Em outras palavras, o cérebro não pode mudar a si mesmo sem um operador. O cérebro é o órgão do sistema nervoso central com o maior número de células nervosas, ou neuroníos, reunidas. Quando os neuroníos estão em grande número, temos inteligência. Neuroníos são extremamente minúsculos, algo entre 30 e 50 mil deles caberiam na ponta de um alnet. Em uma parte do cérebro chamada neocórtex, a casa da nossa percepção consciente, cada célula nervosa tem a possibilidade de se conectar com 40 a 50 mil outras células nervosas. Em outra área conhecida como cerebelo, cada neurônio tem o potencial de se conectar com até 1 milhão de outros neuroníos. Para visualizar esses dois tipos de neuroníos, veja a figura 2.1. Na realidade, o cérebro consiste em cerca de 100 bilhões de neuroníos conectados em uma miríade de padrões tridimensionais. Como já aprendemos, as diversas combinações desses bilhões de neuroníos interconectados e disparando em sequências exclusivas constituem o que os cientistas chamam de redes neurais. Quando aprendemos algo ou quando temos uma experiência, as células nervosas se unem e criam novas conexões, e isso literalmente nos muda. Em virtude de o cérebro humano possibilitar tantas conexões entre os neuroníos, e estes poderem se comunicar diretamente uns com os outros, o cérebro é capaz de processar pensamentos, aprender coisas novas, relembrar experiências, desempenhar ações, demonstrar comportamentos e especular possibilidades, para nomear apenas algumas de suas funções. Ele é a unidade central de processamento do corpo. Portanto, o cérebro é o instrumento que usamos psicamente para aprimorar de forma consciente nossa compreensão na vida e para sustentar, subconscientemente, nossa própria vida. Figura 2.1 Diferença em TR é o número possível de conexões dendríceas nos neuroníos do neocórtex e do cerebelo. Pense na consciência como aquilo que habita e ocupa esse biocomputador chamado cérebro. Ela é como a corrente elétrica que faz funcionar o computador e todos os seus programas.
O cérebro tem sistemas de hardware embutidos e sistemas de software que a consciência está sempre atualizando ou usando rotineiramente. A consciência nos capacita a pensar e, ao mesmo tempo, a observar nosso processo de pensamento. Tipicamente, pensamos na consciência como nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Entretanto, existe outro tipo de inteligência dentro de nós, uma inteligência que consistentemente nos dá a vida, momento a momento, sem nenhuma necessidade de nossa ajuda. Doutores em quiropraxia chamam isso de inteligência inata, e ela reside igualmente em todas as coisas. De fato, essa lousa que nossa inteligência inata, intermediada pelo cérebro físico, é apenas uma expressão da inteligência universal no corpo. 21 Dessa forma, segundo o que aprendi tanto como quiroprático quanto como estudante na RSE, parece que existem dois elementos da consciência. Um aspecto, que chamaremos de consciência subjetiva, mantém nosso livre-arbítrio individual e possibilita que nos expressemos como indivíduos pensantes, com nossos próprios traços e características. A parte subjetiva e individual de nós, esse elemento de consciência, agrupa nossas qualidades exclusivas, inclusive as habilidades de aprender, lembrar, criar, sonhar, escolher e até a de não escolher. Esse é o você ou o eu. A consciência subjetiva pode existir tanto no corpo quanto independentemente do corpo. Quando as pessoas passam por uma experiência fora do corpo, durante a qual estão completamente conscientes, mas podem ver o corpo deitado na cama, é a consciência subjetiva que está presente na experiência, independente do corpo. Portanto, a consciência subjetiva não é o corpo, mas ela utiliza o corpo. Ela é nossa identidade autoconsciente. Ao longo da vida, em sua maior parte, ela se localiza no interior do corpo físico. O outro elemento de consciência é a percepção inteligente dentro de nós, que nos dá a vida todos os dias. Chamemos isso de consciência objetiva ou de subconsciente. Esse é um sistema de percepção separado da mente consciente. Ele é subconsciente, mas incrivelmente inteligente e atento. Ele também existe separadamente do cérebro pensante, mas opera por meio das outras partes do cérebro para manter nosso corpo em ordem. Com a consciência objetiva no comando do espetáculo, o cérebro processa milhões de funções automáticas a cada segundo no nível celular e também em um nível agregado, do qual não estamos a par conscientemente. Esses são os aspectos de nossa vida e nossa saúde que tomamos como certos todos os dias, os sistemas que controlam nosso coração, digerem nossos alimentos, latram nosso sangue, regeneram as células e até organizam nosso DNA. É preciso uma consciência imensa e ilimitada para ser responsável por todas essas funções. Essa inteligência objetiva sabe muito mais do que nossa própria personalidade sabe, apesar de pensarmos que sabemos de tudo. Isso é um aspecto universal e fundamental de todos os seres humanos, independentemente de idade, gênero, educação, religião, posição social ou cultura. Poucos param para reconhecer seu poder, força de vontade e inteligência. Com efeito, esse aspecto da consciência é o que dá vida a todas as coisas. É uma inteligência real, com energia ou força mensurável, inata a todas as coisas. É objetiva e constante. Ela já foi chamada de campo de ponto zero, a fonte, e inteligência universal. É a fonte que colapsa o campo quântico em todas as formas físicas. Literalmente, é a força vital. A física quântica está apenas começando a mensurar esse campo de potencialidades. Como seres humanos, temos os dois elementos da consciência. Estamos conscientemente atentos como uma consciência subjetiva, e existimos porque estamos conectados à força vital, que é uma consciência objetiva. Temos o livre arbítrio para escolher a qualidade de vida que desejamos, e, ao mesmo tempo, uma inteligência superior está nos dando e nos permitindo a animação da vida em cada segundo. De fato, a ciência agora entende que tudo que é físico, inclusive você e eu, é apenas a ponta de um iceberg imenso. A questão é, qual é o campo que mantém isso tudo junto e como fazemos contato com ele? O cérebro tem o equipamento, digamos assim, para intermediar esses dois níveis de consciência. O cérebro sem a consciência é inerte e sem vida.
Quando a consciência é intermediada pelo cérebro humano, o resultado não é chamado de mente. 22. A mente é o cérebro em funcionamento, o cérebro em ação. A mente começa a existir quando um cérebro operante está animado de vida. Não existe mente sem a expressão física da vida por meio de um cérebro em funcionamento. A mente é, então, o produto da consciência manipulando os tecidos neurais sutis e diversificados do cérebro. Uma vez que ambos os níveis específicos de consciência animam o cérebro para criar a mente, devemos ter dois arranjos diferentes em ação no cérebro. Temos a mente consciente e a mente subconsciente entrelaçadas em dois sistemas cerebrais diferentes. Por conseguinte, o cérebro tem dois sistemas generalizados distintos, com o hardware apropriado para facilitar dois tipos de consciência. Nossa percepção consciente está baseada no neocórtex. O neocórtex, a coroa do nosso cérebro, é onde cá o livre-arbítrio. Ele é o centro do pensamento consciente no cérebro, onde tudo que o indivíduo aprende e vivencia é gravado, e onde as informações são processadas. O arranjo de como as células cerebrais estão conectadas no neocórtex distingue você de outros indivíduos e faz de você alguém único. Se você observar a figura 2.2, verá o neocórtex. Você tem a habilidade de estar conscientemente ciente de si mesmo, de suas ações, seus pensamentos, seu comportamento, seus sentimentos, seu ambiente e sua mente, bem como de expressar pensamentos e ideias. As qualidades invisíveis da autorrazão, da autocontemplação e da autoobservação de nem sua experiência subjetiva de si mesmo. Quando falamos em termos de uma pessoa perder a consciência ou voltar à consciência, queremos dizer que ela está deixando ou voltando a um nível de ser autoconsciente, desperta em posse de uma memória conceitual de si mesma. Tudo isso é gerenciado pelo neocórtex, o novo cérebro. Figura 2.2 vista dividida, metade do cérebro, mostrando suas principais regiões. Vamos conversar um pouco mais sobre os aspectos consciente e subconsciente da mente. A mente consciente nos dá a capacidade de processar pensamentos e informações conscientes. Essa mente é autoconhecedora, autoconceitual, autorrealizadora e autoperceptiva. Ela é aquilo a que nos referimos como nós mesmos, o eu. Usando seu livre-arbítrio, a parte consciente de nós consegue dedicar a atenção a qualquer coisa. Esse é o privilégio de ser humano. Na ciência quiroprática e na lózoa, ela é chamada de mente educada, e é processada na região mais recente de nosso cérebro, o neocórtex. As partes do cérebro que funcionam sob o controle subconsciente são o mesencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico. Em sua maioria, essas regiões não têm centros conscientes. Todavia, elas operam sob a inteligência superior sobre a qual falei, que não apenas mantém o corpo em ordem, como também cuida de uma lista infinita de afazeres. Essa mente superior sabe como manter a saúde para que possamos desfrutar de todos os outros benefícios da vida. A figura 2.2 mostra os reinos subconscientes do cérebro humano. Resumindo, então, o cérebro é o órgão com o maior número de neurônios organizados juntos. Onde existir o maior número de neurônios, existem os maiores níveis de inteligência. A consciência usa o cérebro para processar atentamente a aprendizagem e as experiências e impulsos eletroquímicos chamados de item pensamentos. Assim, a mente é o produto do cérebro em ação. A mente opera quando o cérebro está vivo, intermediando a consciência. A consciência tem duas qualidades específicas. A consciência objetiva é a força vital, a fonte e o campo de ponto zero. Você e eu somos conectados a esse campo, o que nos permite a vida por meio do mesencéfalo, do cerebelo e do tronco encefálico. Essa é a mente subconsciente. A consciência subjetiva, situada no neocórtex, é exploradora, a identidade que aprende e aprimora sua compreensão para uma expressão maior de vida. Essa é a mente consciente. Nas figuras 2.3a e 2.3b, um gráfico simples descreve os dois sistemas operacionais do cérebro. Uma vez que entendemos como o cérebro funciona para criar a mente, podemos ir além das fronteiras confortáveis daquilo que já sabemos.
Quando conseguirmos unir nossa mente consciente à mente inita com potencial ilimitado, teremos acesso a um mundo de novas possibilidades. A consciência é o único elemento que dá sentido a como podemos mudar o cérebro e a mente. Ela é o aspecto intangível do nosso eu que influencia o cérebro a produzir a mente. Os momentos em que estamos verdadeiramente conscientes, atentos, cientes e presentes são aqueles em que mudamos como nosso cérebro funciona e criamos outro nível mental. Quando pudermos usar a mente consciente em conjunção com a mente subconsciente, seremos capazes de modificar nosso hardware e atualizar nossos sistemas operacionais. Naquele momento de consciências em fusão, o cérebro pode ser reprogramado. Figura 2.3 A figura 2.3b Os dois sistemas operacionais do cérebro. O objetivo deste livro é levantar questões e oferecer informações que possam ajudá-lo a compreender como o cérebro, a mente e a consciência humana interagem para criar sua saúde e sua experiência de vida. Em um passo a passo simples, como aumentar a capacidade do seu cérebro reúne um modelo funcional para entender esse órgão maravilhoso chamado cérebro. Pelo caminho, também exploraremos algumas das evidências que a neurociência descobriu sobre como nosso cérebro processa vários níveis da mente e como podemos reprogramá-lo. Você pode literalmente transformar sua mente. Quando você entender isso, poderá almejar ver essa mudança retida em sua saúde, sua vida e seu futuro. No próximo capítulo, começaremos a aprender sobre as células nervosas, como elas funcionam e se conectam umas às outras, os vários ramos do sistema nervoso e como as seções distintas do sistema nervoso funcionam de maneiras diferentes para nos manter vivos e com saúde. Quando compreendemos o básico, podemos começar a expandir nosso entendimento de como somos programados para ser quem somos atualmente. Daí poderemos começar a buscar como mudar nossas mentes.